Todo mês de março, fizemos várias homenagens às mulheres e perguntamos a elas qual era a sua arte. Ocorre que a arte é mulher. Pelo menos isso é o que Numa Ciro conta pra gente. A arte é mulher. Numa Ciro é cantora, performer, compositora e psicanalista. Ela é analista, membro do Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise, Seção do Rio de Janeiro. Fez doutorado em Ciência da Literatura, no UFRJ. Eu gostaria que você mesmo se apresentasse. Quem é Numa Ciro? Meu nome é Numa Ciro, sou a relva da Campina. Meu nome é Numa Ciro, a providência divina. Meu nome é Numa Ciro, sou a relva da Campina. Meu nome é Numa Ciro, a providência divina. Olá, Fernanda. Muito obrigada pelo convite, pelo interesse sobre a minha arte. E eu estou muito feliz de falar aqui com você e com as pessoas que acompanham o seu trabalho. Bem, essa primeira pergunta sobre quem é Numa Ciro é interessante, porque, em primeiro lugar, Numa Ciro é um nome inventado por uma amiga minha chamada Tânia Cristal, que é uma musicista e compositora pernambucana, e ficamos muito amigas nos anos 80 e começamos a fazer música juntas. Então nós fizemos muitas parcerias. Uma dessas parcerias está no disco, que eu falarei mais adiante. E Tânia Cristal inventou esse nome. Depois ela foi viajar e foi morar na Europa. E um dia eu liguei para ela e disse: Ô Tânia, você está usando esse nome Numa Ciro? E ela disse: não. Eu disse: dá para mim? Aí ela disse: sim, dou para você. E a partir daí eu dei o nome dessa artista, dessa pessoa, que eu achava que já estava muito diferente do que tinha sido anteriormente e que merecia um nome novo. Então eu dei esse nome para a artista, não é? E eu o usava só para as minhas apresentações, para o meu mundo artístico. Mas ele foi tomando vulto, ele foi tomando espaço, ele foi se espalhando e hoje nem 10 pessoas mais falam o meu nome de batismo e de registro, que é Maria do Socorro Brito Araújo. Então, pelo menos na psicanálise, as pessoas me chamavam Socorro, as pessoas que chegavam para fazer análise vinham para Socorro, e de uns 10 anos, mais ou menos, para cá, principalmente, não tem mais Socorro. Então, só a Numa Ciro, que ficou como nome em todas as ocasiões. Isso é interessante porque até a minha própria família já me chama de Numa, não é? Ou Numa Ciro. Então, é esse o nome, é isso que é Numa Ciro. Então, a Numa Ciro nasceu para a artista e agora ele nomeia a pessoa que eu sou em todas as minhas áreas de trabalho e de vida afetiva e familiar e com os amigos, Numa Ciro. Eu assisti algumas lives suas nas quais explica como seu repertório foi pensado, os parceiros em cada composição e também sobre a organização do disco como um todo. Sei que no momento até você está divulgando o clipe Psicodélica, mas eu queria que você falasse quais as parcerias nas demais músicas que compõem o disco e que você falasse também um pouquinho do contexto em que foram criadas essas composições, principalmente os processos criativos delas, né? E por último, eu queria que você falasse sobre a criação do clipe Psicodélica. O disco está nas plataformas digitais, o nome é Numa Ciro, e eu acho bem interessante a gente dizer todas as parcerias dele. No Dia dos Compositores, eu fiz uma homenagem aos compositores do disco. Com Hermeto eu fui à feira de Campina,
Vi Donato no baile com Ivone, Tânia Cristal foi quem me deu o nome, Tibor Fitel, César Lacerda, quem me ensina, Cibraulio é o raio da Cilibrina, Flaviola é estudo extravagante, José Miguel Wisnik, o elegante, Socorro Lira é paraibana como eu, sou dadaísta e Claude Burg esclareceu. Sou Lanlan, sou Gonzaga, sou cantante. Então, sobre o disco, Fernanda, eu acho que o primeiro ponto a ser ressaltado é que esse disco foi lançado o ano passado, quando eu tinha 70 anos. Agora eu já fiz 71. Então já é interessante, não é? Lançar um disco aos 70 anos. E todo mundo que fez divulgação sempre ressaltou esse fato. Mas eu canto e me apresento, né, há muitos anos, precisamente há 40 anos que eu faço arte. Mas não me tinha ainda essa vontade de gravar ou a disposição. Até que Lanlan, a percussionista baiana, compositora maravilhosa, a Lanlan vem e me faz esse convite. Ela acompanhava o meu trabalho, ela assistia minhas apresentações e dizia que chegava em casa às vezes queria ouvir aquelas músicas que eu tinha cantado. Então ela vem e me faz uma proposta, Numa, tem que gravar. E um dia eu disse para ela também, Lanlan, eu não vou morrer sem gravar um disco. Então foi isso. A gente começou esse trabalho em 2017, aos poucos, delicadamente. Então eu encontrei, além da percussionista, musicista, compositora, a produtora musical. Então você imagine como foi importante eu ter essa pessoa, né, essa produtora com essa delicadeza, com essa atenção, com a paciência que ela teve, a criatividade, todos os músicos que nós pensamos em convidar, como ela teve cuidado com cada música, né? Então, escolhemos principalmente a escolha do repertório, que foi interessante, porque eu sou letrista, eu tenho poucas músicas que eu compus, toda a maioria do meu trabalho, 99% do meu trabalho, são poemas, são as letras que tanto eu escrevo e músicos musicaram, né? Retiraram a música daquelas letras, como eu retirei letra de músicas já anteriormente compostas. Então a gente fez uma escolha, porque esse disco daria também, para mim, ele é muito importante, que ele mostra as minhas letras, a minha alma poética, sabe? Eu gosto do que eu escrevi. Eu escolhi as músicas e as canções que eu gosto de cantar. Então é o seguinte, eu vou começar a falar, você pediu para eu falar de cada música, então eu vou começar a falar pela ordem mesmo, né? Em que elas estão no disco. Então, primeiro, o disco se chama Numa. A capa do disco é de Delbrando de Castro, um artista plástico que eu também admiro muito, maravilhoso, e que foi quem também introduziu a Numa Ciro, com esse novo nome, nas artes performáticas aqui do Rio de Janeiro, quando aqui vim morar. Então, nosso primeiro trabalho, para eu falar primeiro, que isso foi minha entrada, né, na cena artística do Rio de Janeiro, foi cantando nua na Academia Brasileira de Letras e Delbrando pintando o meu corpo. E depois nós ficamos uns 3 ou 4 anos fazendo essas performances.